Vascaíno, que delícia começar o dia assim, com essa sensação boa que só uma grande vitória pode trazer. E não foi qualquer vitória, hein? Foi daquelas que lavam a alma. O Vasco da Gama não apenas venceu o São Paulo, como deu um verdadeiro espetáculo no Morumbis, um palco histórico para a torcida cruz-maltina. Lembrar de 1989, quando o Vasco levantou a taça do Campeonato Brasileiro ali mesmo, traz ainda mais emoção para a noite de ontem. O que a gente viu em campo foi um time aguerrido, seguro, ofensivo, jogando com personalidade. O placar de 3-1 foi justíssimo, mas mais que o resultado, o que encantou foi a postura do time. O Vasco finalizou 14 vezes, acertou 9 no gol e dominou boa parte da partida. O São Paulo até tentou, mas das 11 finalizações, só 3 exigiram alguma coisa do Léo Jardim. O gigante se impôs, foi melhor e mereceu demais sair. Com os 3 pontos, essa vitória tira o Vasco da zona de rebaixamento e coloca o time na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro. O time começou a rodada com 10 pontos, correu o risco real de entrar no Z4, mas com essa atuação convincente foi a 13 e respira um pouco mais tranquilo. E olha, entrar nessa parada de 30 dias fora da zona já muda tudo. O clima no CT Moacir Barbosa vai ser outro, nada daquela pressão absurda, treinos pesados na tentativa de reconstruir moral. Agora o ambiente é leve, é de confiança e isso pode fazer toda a diferença. O Vasco vai usar essa pausa para treinar? Sim, mas também para se fortalecer nos bastidores. A diretoria está se movimentando no mercado, buscando reforços pontuais. A gente sabe que há limitações financeiras, mas o que for possível será feito. Com um treinador como Fernando Diniz no comando, qualquer peça que chegar pode se encaixar e render mais do que o esperado. Falando no Diniz, ele mesmo já deixou claro que a performance vem antes do resultado. E, de fato, o Vasco vinha mostrando sinais claros de evolução. Contra o Red Bull, por exemplo, finalizou 20 vezes contra apenas 4 do adversário. O resultado não veio, mas a atuação já mostrava o caminho. E ontem foi a prova disso. Performance e resultado andaram juntos. Fernando Diniz, em sua entrevista, exaltou não só o desempenho dos jogadores, mas também o ambiente interno do clube. Segundo ele, o Vasco hoje tem um vestiário forte, com pessoas que realmente acreditam no projeto. Ele elogiou o trabalho dos profissionais fora dos holofotes, seguranças, massagistas, roupeiros, gente que faz parte do cotidiano dos atletas e ajuda a construir um ambiente positivo. E isso se reflete em campo. Ontem a gente viu um Vasco com cara de time grande, viu um Vasco vibrante, corajoso, solidário e principalmente viu jogadores como o Ryan brilhando. O garoto é cria da casa, sempre teve potencial, mas agora está começando a entregar tudo o que a torcida esperava dele. Não dá para não se emocionar vendo um moleque da base brilhar assim com a camisa do clube do coração. Ryan é diferente e com Diniz está virando realidade. Paulo Henrique, Bruno Moreira, Veretout, Lucas Freitas, todo mundo cresceu. Mas se tem um nome que ontem merece todos os elogios, esse nome é Felipe Coutinho. Que atuação, meus amigos! Coutinho dominou o meio-campo como nos velhos tempos, deu passes geniais, driblou, sofreu faltas, ganhou duelos, liderou estatísticas em quase tudo, ações com bola, passes certos, finalizações, dribles, faltas sofridas, simplesmente impecável. Tem mais! Ele falou após o jogo sobre o desejo de continuar no Vasco. Disse que está feliz, que ama o clube e que a semana será decisiva para acertar a renovação. Se ficar, a coisa promete. Coutinho motivado, com liberdade e confiança, pode ser o diferencial que faltava. Ele até brincou que era dia dos namorados, mas o melhor presente foi mesmo essa vitória fora de casa. E quando a gente pensa que já viu de tudo, Fernando Diniz ainda surpreende. Na coletiva, ele fez um balanço do seu primeiro mês à frente do Vasco. Um mês intenso de reconstrução, de imposição de ideias e de transformação. E o mais impressionante é ver como, em tão pouco tempo, o time já assimilou tanto. Claro que ainda não é o ideal, claro que tem muito chão pela frente, mas os sinais são positivos. Diniz viu um elenco subaproveitado, um time que tinha muito mais a oferecer do que estava entregando, e tratou de acender esse pavio.
Hoje o Vasco joga com intensidade, com coragem e com um nível de confiança que não se via há tempos. Preciso reconhecer também o papel da nova diretoria de futebol, que, segundo o próprio técnico, vem trabalhando de forma alinhada, com transparência e dentro das possibilidades financeiras do clube. Não vai ser uma janela de contratações extravagantes, mas sim de movimentos certeiros, e isso, no fim das contas, pode ser até mais valioso. Reforços pontuais que cheguem para agregar e elevar o nível do time são exatamente o que o Vasco precisa neste momento. Voltando um pouco para a partida, é impossível não destacar o quanto esse resultado foi simbólico. Vencer no Morumbi nunca é fácil. O São Paulo é fortíssimo em casa. Tem um histórico imponente ali e raramente deixa pontos escaparem diante da sua torcida. Mas o Vasco foi lá e mostrou que é possível. Mostrou que com coragem, organização e confiança dá para encarar qualquer adversário de igual para igual. Isso sim é resgatar a grandeza do clube. As palavras de Diniz sobre o trabalho coletivo também merecem destaque. Ele fez questão de dividir os méritos com todos que compõem o dia a dia do clube. Desde os jogadores até os profissionais de bastidores, todos estão conectados com o projeto. Essa união, esse espírito de equipe, é o que pode levar o Vasco a voos mais altos. E quando a torcida sente essa conexão entre time e clube, ela compra a briga, ela apoia de verdade. Foi o que aconteceu, inclusive, no jogo contra o Red Bull. Mesmo com a derrota, o torcedor viu entrega, viu evolução e não virou as costas. O clima agora é de otimismo. Não só por causa da vitória contra o São Paulo, mas pelo que ela representa. O Vasco vai para essa pausa com 13 pontos, fora da zona de rebaixamento, classificado na Copa do Brasil, com chances reais de avançar na Sul-Americana e, acima de tudo, com um elenco que começa a mostrar identidade. A pausa de 30 dias vai ser crucial. Diniz vai ter tempo para trabalhar com calma, ajustar detalhes, reforçar conceitos e, quem sabe, integrar novos nomes ao elenco. E como é bom ver o Coutinho feliz. Ele falou com brilho nos olhos sobre o prazer de jogar pelo Vasco. Lembrou que era dia dos namorados, que o melhor presente era a vitória e que está muito motivado para continuar. É esse tipo de jogador que faz diferença. Quando está bem fisicamente e com a cabeça boa, Felipe Coutinho é um talento raro. E se conseguir manter essa regularidade, vai ser um dos pilares desse time. Além dele, nomes como Veretout e Paulo, Henrique também começam a ganhar destaque. Jogadores que talvez não fossem tão valorizados há pouco tempo, mas que sob a batuta de Diniz estão evoluindo. Isso é o que um bom treinador faz, potencializa o grupo. Diniz é exigente, cobra muito, mas sabe o momento certo de abraçar, de apoiar? Ele entende de gente, e isso é tão importante quanto entender de tática. Outro ponto que chamou a atenção foi a fala de Diniz sobre o desempenho coletivo do time. Ele destacou que contra o Red Bull, mesmo com o revés, o Vasco havia produzido mais. Foram 20 finalizações contra apenas 4 do adversário. Isso mostra que, mesmo quando os resultados não vêm, o trabalho está sendo bem feito. Às vezes, falta aquele detalhe, aquela bola que não entra, mas se a equipe produz, uma hora o resultado aparece. E apareceu com autoridade contra um adversário tradicional dentro de um dos estádios mais difíceis do Brasil. Essa virada de chave é visível. O Vasco de antes, apático, inseguro, deu lugar a um time vibrante que joga pra frente, que não se intimida. É claro que nem todo jogo vai ser perfeito, nem todo jogo vai ter 3 gols fora de casa. Mas o torcedor quer exatamente isso. Um time que lute, que brigue, que jogue com garra e vontade. E foi isso que a gente viu ontem. Um Vasco determinado, disposto a tudo para sair com a vitória. E agora, com a pausa no calendário, o foco se volta para o planejamento. É hora de pensar no que pode ser melhorado, no que pode ser ajustado e, principalmente, no que pode ser mantido. Porque a base está sendo bem construída. O elenco está assimilando o estilo de jogo. Os resultados estão começando a aparecer e a confiança está de volta. Se houver inteligência nessa janela de transferências, o segundo semestre pode ser promissor. E não podemos esquecer que o Vasco ainda tem compromissos importantes pela frente. Tem confronto na Copa do Brasil contra o CSA, tem disputa acirrada
na Sul-Americana contra o Independiente Del Valle e tem toda uma segunda metade de Campeonato Brasileiro para mostrar sua força. Com organização, apoio da torcida e trabalho sério, esse time pode surpreender. O torcedor vascaíno tem motivos para acreditar. Ontem foi mais do que uma simples vitória, foi uma afirmação, uma mostra de que o Vasco da Gama está, sim, no caminho certo. Que essa camisa pesa, que essa torcida empurra e que esse time pode sim voltar a ser protagonista no cenário nacional e internacional. A empolgação é justa e o momento é de celebrar, mas sem perder o foco, sem tirar os pés do chão. Porque o caminho ainda é longo e os desafios serão grandes, mas se tem algo que o jogo de ontem deixou claro é que o Vasco voltou a acreditar em si mesmo. E isso, amigos, muda tudo. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Cristiano Ronaldo, uma das maiores estrelas do futebol mundial, tem provocado um verdadeiro burburinho entre os torcedores e a imprensa esportiva europeia ao elogiar publicamente o Vasco da Gama, clube tradicional do futebol brasileiro. A declaração, feita durante uma recente entrevista, rapidamente ganhou repercussão em diversos países da Europa, reacendendo rumores e especulações sobre uma possível aproximação entre o craque português e o clube carioca. Embora nada tenha sido confirmado oficialmente, a fala de Ronaldo alimentou expectativas de uma movimentação inédita no mercado da bola, especialmente porque o Vasco atravessa um momento de reconstrução e busca projeção internacional. O comentário de Ronaldo destacou não apenas a história e a grandeza do Vasco, mas também a paixão da torcida e o papel do clube na formação de grandes talentos. Para muitos especialistas, a admiração do português pode ser interpretada como um sinal de que ele mantém um olhar atento sobre o futebol brasileiro, o que não é novidade, já que o Brasil sempre foi um celeiro de craques e uma referência para jogadores e técnicos de todo o mundo. Além disso, a repercussão em países como Portugal, Espanha e Itália, onde Ronaldo possui enorme prestígio, tem gerado uma verdadeira expectativa sobre o impacto que uma possível parceria ou vínculo com o Vasco poderia trazer para ambas as partes. Entre os rumores que começaram a circular está a possibilidade de Ronaldo atuar como uma espécie de embaixador do clube, ajudando a abrir portas no mercado europeu e atraindo investimentos e parcerias internacionais. Alguns veículos especulam até mesmo sobre um possível envolvimento do jogador em projetos futuros do Vasco, seja em termos de marketing, como na captação de talentos, ou até em campo, o que, apesar de improvável neste momento, não deixa de ser um tema de conversas entre dirigentes e agentes do futebol. A notícia, por sua vez, mexeu com os ânimos dos torcedores vascaínos, que já começaram a imaginar o que seria ter uma estrela desse calibre ligada ao clube, ainda que apenas de forma simbólica. No contexto atual, em que o Vasco busca recuperar seu prestígio e estabilidade no cenário nacional e internacional, o interesse de uma figura como Cristiano Ronaldo, mesmo que informal, representa uma injeção de ânimo e visibilidade. A mídia europeia, acostumada a cobrir as movimentações de Ronaldo em clubes gigantes como Manchester United, Real Madrid e Juventus, agora dedica atenção a um gigante brasileiro, o que pode abrir um novo capítulo na relação entre o futebol europeu e sul-americano. Apesar disso, fontes próximas ao jogador afirmam que, até o momento, não há negociações concretas e que as declarações fazem parte de um reconhecimento genuíno da trajetória do Vasco. Ainda assim, o simples fato de Cristiano Ronaldo falar bem do Vasco gera um impacto enorme, mostrando como o futebol brasileiro, mesmo diante de desafios estruturais, continua sendo uma referência global e capaz de atrair o olhar dos maiores nomes do esporte. Para o Vasco, isso pode significar um impulso na busca por novos investimentos e no fortalecimento da marca internacional. Enquanto isso, o mundo do futebol acompanha atentamente qualquer desdobramento dessa história, torcendo para que o rumor se transforme em realidade e que a parceria entre Cristiano Ronaldo e Vasco da Gama possa ser mais do que uma simples possibilidade no mercado do futebol. Trazemos notícias atualizadas do Vasco
todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!